Os anos 60, 70 e 80 são considerados os anos de glória da indústria nacional do áudio. Nessa época, várias marcas nacionais introduziam equipamentos no mercado de mais diversos tipos, né? E uma dessas marcas é a Nashville, né? E hoje você vai conhecer um mixer, sim, um mixer que não tem auto-mix, fabricado por essa marca lá nos anos 80. Esse aqui é o modelo NX 1900, 5 canais. Hoje você vai conhecer todos os detalhes desse equipamento feito aqui no Brasil nos anos 80. Bom, e antes de iniciar o vídeo aqui, vou dar um recado, né? Vou deixar vários vídeos aqui na descrição onde aparecem esses equipamentos, onde eu já conversei sobre essa marca ou sobre essa série de equipamentos. Se você não conhece essa marca nem a linha desse tipo de equipamento, assista os vídeos que eu vou deixar na descrição. E aqui nesse canal a gente conversa somente sobre essa geração. Aqui você está vendo outros equipamentos, equipamentos dos anos 60, 70, 80, alguma coisa dos anos 90. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece de dar o like aí para ajudar. Bom, então vamos lá. Bom, se você não sabe o que é um mixer, não conhece um mixer, talvez eu já tenha feito um vídeo explicando para o pessoal aí o que é um mixer. Vou deixar aqui na descrição. Mas se eu não fiz, vou dar um leve aqui resumo. Nada mais é do equipamento onde você conecta vários sinais, fontes de sinais, tipo toca-disco, CD, computador hoje em dia, né? MP3, qualquer coisa, microfone. E nesse equipamento a gente faz uma mixagem. Então, todos os áudios que eu vou injetar nesse equipamento, eles podem tocar ao mesmo tempo, certo? Então eu posso fazer as famosas mixagens. Então, estou tocando uma música, vou baixando aquele sinal daquela música e depois vou erguendo a outra e fazendo com que o som fique contínuo, não tenha aquele intervalo. Claro, ele serve para outras coisas também, para você ampliar aí as conexões que você tem no teu equipamento. Uma conexão que você utiliza aí, você pode transformar em 5 aqui nesse modelo aqui específico da Nashville. Bom, mas para quem já sabe o que é um mixer, a gente vai aqui dar uma olhadinha nas funções. O que a gente tem de função? Vamos lá. Aqui a gente vai ter a master. Então quer dizer o quê? Eu vou ter um volume master, onde eu ergo e diminuo todo o áudio completo de todas as conexões. E aqui a gente tem as conexões. Então aqui ele diz, né, tape 3 ou DAD. DAD é uma nomenclatura que era utilizada nos anos 80 para o pessoal que começou a ouvir digital, né, áudio digital. E aí eles colocaram esse nome aqui para você perceber que o equipamento que eles estavam oferecendo tinha a conexão para um áudio digital, né? É mais marketing. Essa é a verdade, porque a conexão é a mesma. Então você tem aqui uma conexão, aqui você tem outra, então perceba, ele tem volumes duplos, um para cada canal, ó, L e R. Então aqui você tem um canal, aqui você tem outro e outro. Cada canal aqui tem as suas conexões específicas que você pode ligar. Aqui a gente tem o tape 3, que está lá atrás, e o DAD, né? Mas tanto o tape como o DAD pode ser qualquer coisa que você vai ligar aqui, um computador, um celular, hoje em dia, né? Na época era o que? O CD player, sei lá, alguma coisa digital que colocassem aqui, não tinha tantas opções, né? Porque a maior parte dos equipamentos era ou tape deck, ou deck de rolo, ou toca-discos. Então aqui você tem duas conexões para esse canal, duas conexões aqui para esse canal. Aqui ele chama as conexões de tape 2 e Thunder, né? Então Thunder seria o rádio, né? O sintonizador. Aqui nessa conexão a gente pode ter o tape 1 e o auxiliar, tá? Aqui a gente vai ter os microfones e o fono. Microfones e fono. Então, basicamente, você tem uma gama grande aqui de conexão, mas específica, né? Então, tipo, lá atrás, quando eu for conectar, quando vocês forem ver lá ou mostrar lá atrás, vai ter conexões com esses nomes. Então, quando eu conectar lá atrás, o tape 2, eu sei que o que eu conectar no tape 2 vai sair nesse canal. O que eu conectar no tape 3 vai sair nesse canal. Você consegue entender? Então eu não consigo modificar. Então eu tenho que, antes de fazer a conexão do equipamento, saber o que eu quero aqui, o que eu quero aqui, o que eu quero aqui, para na hora de ligar lá atrás, você conectar os seus equipamentos corretamente. E outra coisa, né? Que às vezes as pessoas perguntam, eu posso ligar 5 computadores aí? Não.
porque aqui você tem conexões específicas, né? Fono é uma conexão específica. Por quê? Porque você tem um pré-amplificador, né? Então ela é distinta das outras. Só serve pro toca-discos mesmo. Aqui também, só pro toca-discos. Então são duas conexões específicas para toca-discos. Só que você tem que lembrar que anos 80, a fonte de áudio principal, óbvio, depois começou a vir o CD player normal, mas a fonte principal de áudio na época era o toca-discos. Então você tem duas conexões específicas para isso. E aqui, né, a opção que você tem, se você não quiser o toca-discos, é o microfone. Então você tem 4 conexões de microfone e você tem as conexões aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4 conexões microfone. Então você pode plugar o seu microfone aqui mesmo, ao contrário de outros equipamentos que você tem as conexões do microfone atrás. Então aqui eu posso tirar e pôr sem ter que mexer no equipamento lá atrás, né? E isso, com relação à entrada estar na frontal e não lá atrás, eu vou fazer um vídeo ainda fazendo um comparativo. Se eu já fiz, vou deixar na descrição. Se eu não fiz, inscreva-se no canal e ative o sininho, comparando o mixer da Nashville com o mixer concorrente da época, o Sam 800 da Cygnus. E aí você vai ver que as conexões não estão mais aqui, estão lá atrás. Aguarde ou olhe aí na descrição, ver se já está aí. Bom, aqui temos uma tecla Power, liga, desliga, normal, um LED indicador de que o equipamento está ligado, né? Aqui a gente vai ter uma chave de função, porque no mixer a gente precisa escutar o áudio que eu vou fazer a mixagem. Então, exemplo, se eu estou com esse canal aberto, os outros todos fechados, né? E eu tenho um toca-discos aqui que eu quero passar a próxima música do toca-discos, então eu já vou escutando essa música do toca-discos, né? Antes, para preparar ela para mixar com o que está tocando aqui. E aí você tem um fone de ouvido. Então você conecta teu fone de ouvido aqui, seleciona a fonte de sinal, né? 1, 2, 3, 4, aqui, ó. Todas as fontes de sinais estão aqui para você selecionar. Então, digamos que eu quero passar o toca-discos depois do tape que está ali, eu venho, fono 1, e aí eu escuto no meu fone de ouvido por um volume que eu tenho aqui também, correto? Então eu tenho um volume, posso aumentar e diminuir esse volume, depende do som que você está escutando externo, né? Se está muito alto, você aumenta mais. Se estiver mais baixo, você pode aumentar, diminuir aqui. Então eu escuto, a gente chama de pré-escuta, a gente escuta todos os canais que estão aqui antes, né, sem estar saindo no áudio principal, para depois eu poder fazer a mixagem sabendo qual é o áudio que eu vou colocar aqui. Então essa chave serve para você selecionar qual você vai escutar. Aqui você tem o volume e aqui você tem o fone que você vai conectar aqui para poder escutar. Bom, aqui esse equipamento tem uma função específica que você pode desabilitar. Na verdade você tem que desabilitar aqui os prés de fono, porque como você percebeu, os microfones estão nas mesmas conexões do toca-discos. Então aqui eu desabilito, tá, os prés do toca-discos para poder utilizar os microfones aqui. Então basicamente é isso, né, que você tem na frente do NX 1900. Tem sim características e funções específicas dele. Como eu disse, vou fazer um comparativo com outros modelos, e também, se eu já fiz, vai estar na descrição, e se eu for fazer, inscreva-se no canal, ative o sininho. Opinião sincera, porque sim, quem já fez mixagem, principalmente lá nos anos 80, e ainda faz, sabe que ele tem um problema aqui. Tem um problema, na minha opinião, grave, e isso você vai entender lá no Opinião Sincera, ok? Então vamos lá, vamos olhar a traseira dele, que você vai ver todas essas conexões que eu falei lá atrás agora. Bom, aqui a gente tem a parte traseira, você tem o cabo de força normal, chave 110, 220, fusível, né, para você poder, se tiver algum problema, você tem acesso sem precisar abrir o equipamento, fusível externo. Aqui a gente vai ter a conexão de aterramento. Perceba que o meu aterramento é para ambos os fones, então são 2 toca-discos e o aterramento é o mesmo. Tem equipamentos que você tem 2 aterramentos, mas basicamente é o mesmo, né? Tá na mesma carcaça, mas sim, tem equipamentos que tem 2 conexões para aterramento. Então aqui você tem as conexões, ó, né? De input, então, fono 1, fono 2. Então, o que eu conectar aqui, o toca-disco conectar aqui e o toca-disco conectar aqui, eu tenho que saber em qual canal que ele está lá, para eu poder, né, como eu disse, saber exatamente aonde eu estou ligando e aonde eu vou aumentar o volume do que eu estou ligando. Aqui a gente tem, então, 2 conexões, que seria o tape 1 e o auxiliar. Então, veja, você tem a conexão auxiliar, certo? Ou tape 1. Ao contrário do concorrente que você vai ver lá no comparativo, aqui você tem, ou você utiliza o tape 1 ou o auxiliar. Não tem como ligar
o tape 1 e o auxiliar no mesmo canal. Então é ou uma coisa ou outra coisa, ele só te dá os nomes para você saber exatamente o que está ligando. E também, né, no caso do tape, você tem a entrada e a saída, né, para você poder fazer uma gravação. Quando eu ligo o auxiliar, eu só utilizo a entrada. Aqui é a mesma coisa, então você tem aqui a entrada do tuner, no caso, ou do tape 2. Tá? Então você tem a conexão, a mesma coisa, entrando e saindo. Aqui você vai ter o tape 3 ou o DAD, né? Que é essa conexão que tem essa nomenclatura nova aí. Então você tem a entrada e a saída. Então perceba uma coisa aqui que eu já vou adiantar com relação à concorrente, o SAM 800. Ele te diz que você pode ligar um monte de equipamentos, mas na hora de fazer a conexão, ou você liga um ou você liga outro. Então você tem uma, duas, três conexões, exatamente três. Você não tem como ligar outras coisas, né? E selecionar essas outras coisas. Assista o vídeo comparativo com o SAM 800. Aqui os fones, tá? E aqui vai ter a saída, óbvio. Então você tem a saída de mix, né? Então tudo que eu tiver saindo aqui, todo o mixer, a mixagem que eu estou fazendo lá na frente e os equipamentos vão estar saindo por aqui. E aqui ele tem uma conexão distinta, que seria do processador externo, né? Então, exemplo, se eu quero ligar um equalizador ou alguma coisa aqui, eu consigo fazer direto aqui, não preciso usar lá uma conexão específica. A gente sabe que quando a gente usa um equalizador, você vai ter que usar um dos monitores em algum equipamento. Aqui não, aqui ele simplesmente faz uma ligação da saída, no caso, com uma do sinal que está saindo para equalizar. Resumindo, vai sair o sinal daqui, certo? Vai entrar em um equipamento, ou uma câmera de eco, um equalizador, vai passar aquele sinal por esse equipamento, vai atuar, né, o equipamento ou fazendo eco ou equalizando e voltando aqui. E aqui você tem que selecionar essa chave, porque aqui você vai eliminar daí a saída do teu tape 3. Então você tem que selecionar a chave aqui, ou normal, sem nada ligado, ou com alguma coisa ligado aqui, ó, entendeu? Por essa chave aqui. Bom, e voltei aqui um pouco na frente para mostrar alguns detalhes. Esse equipamento você pode encontrar ele no padrão 17 sem alças ou no padrão 19 com alças para você colocar em rack, como está esse aqui, certo? Existem essas versões aqui. Aqui também você perceba, ó, isso aqui é tudo original. Então se você vê um equipamento com um botãozinho que não é assim, não é original. Aqui a gente tem os botões, mas esses botões também saíram na cor prata. Também para colocar aqui. Por quê? Porque esse equipamento aqui tem várias versões. Tem preto escovado, tem prata, tem essa cor aqui, né? Esse grafite. E aí você tem aqui, já vi com botão prata, com botão escuro. Aqui com botão escuro não, porque esse botão aqui ele tem um cromado. Então são várias versões aí que você encontra, tá? Desse tipo de equipamento. 17, padrão 19, ou com variações aí de cor e de botão. Bom, parte de baixo a gente tem os pés originais aqui, é um pezinho de borracha, parafusado na carcaça. Todos os parafusos aqui são os originais de época, né? Aqui a gente tem umas arruelas. Claro, né? Cada fabricante, como eu disse no início aí, temos muitas fábricas, cada fabricante montava o equipamento conforme conseguia, principalmente nessa geração, nessa época, não preciso entrar nesse detalhe. Então, pés, tudo isso daqui era produzido, né? Então, as fábricas produziam esses componentes que forneciam para as fábricas aí. E cada fábrica tinha o seu fornecedor. Então, aqui a gente percebe um detalhe, ó, na tampa inferior, que as peças elas estão presas, ó, à tampa inferior. Então, se eu quiser sacar isso aqui, né, eu talvez não consiga sacar a tampa, tá? Por quê? Porque tem coisa presa nela aqui, ó, tá? E isso a gente vai ver quando eu abrir ele lá. Agora vamos olhar para a parte de dentro pela parte superior, né? Bom, e aqui temos as alças separadas, né, do equipamento, e uma coisa de acabamento do equipamento que é bem legal, bem interessante, apesar do equipamento vir originalmente com as alças, né, apesar de vir com as alças original, eles mantiveram um acabamento lateral aqui, ó, do painel. Então, a pessoa que comprasse o equipamento, ó, né, tem aqui o suporte para as alças. Tem aqui o suporte para as alças. Então, a pessoa que comprasse o equipamento, por mais que ela viesse com as alças, se ela quisesse uma hora ou outra tirar a alça e usar ele num padrão 17, o acabamento estaria aqui, né? Não estaria faltante o acabamento. Bem legal. Uma outra coisa é o seguinte, os parafusos, né? As pessoas que acompanham meu canal, conhecem o canal,
sabe que eu bato muito nessa tecla de parafuso original e tudo mais. Isso aqui demonstra, né? Demonstra que o equipamento é bem conservado e passou pela mão de pessoas que cuidavam do equipamento. Então por quê? Porque um parafuso desse aqui, ó, nesse estilo redondo, Phillips, padrão Phillips, com a rolezinha, nesse estilo aqui, ó, se você perder um ou dois, esqueça, você não vai conseguir arrumar outro para pôr aqui. Igual o novo, provavelmente você não vai conseguir. Então quando você vê um equipamento assim com todos os parafusos originais, a gente tem, digamos, como eu sempre falo, uma procedência, que o equipamento foi bem tratado, né? Bom, vamos olhar aqui por dentro, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, vou virar ele assim. Por dentro, como eu disse, né? Cara, não, olha só, fiação para tudo quanto é lado, né? Um detalhe, esses equipamentos dessa época, eles são quase que artesanais, né? Então se veja, lá no fundo a gente percebeu que ele está preso, então a placa, ela está presa lá no fundo. Então se eu quiser tirar esse fundo aqui, eu vou sacar essa placa junto, então tem que puxar ela aqui antes para tirar lá, para poder mexer aqui na placa. Então digamos, se eu precisar ressoldar alguma coisa aqui, eu tenho que sacar ela aqui para poder ter acesso lá aos pontos de solda. Então aqui tem uma plaquinha, né? A fonte está pendurado aqui na traseira. Isso é interessante para não ficar atrapalhando aqui nessa tampa. Mas olha aqui, ó, chave de força, chave power parafusada na tampa. Então se eu repetindo, se eu for sacar essa tampa aqui embaixo, essa chave vai vir junto. E aí, né, complica aqui, né? Fica meio estranho, vai puxar fio e tudo mais. Por isso que tem essa fiozarada sobrando aí. Os conectores aqui atrás, com componentes, alguns componentes pendurados aí. Aqui a gente vai ter os prés do fono, os dois prés de fono aí, tá? E aqui a fonte. Basicamente não tem muita coisa, né? Então você tem aqui fonte, placa principal, pré do fono, os conectores, fio para tudo que é lado, os deslizantes aqui, né? Os potenciômetros deslizantes, aí a chave aqui seletora do pré-escuta e o volume. E um detalhe, olha só, a gente tem as chaves aqui, ó, né? Aquelas chaves padrão dessa geração, e você tem um adaptador ali, ó, tá vendo essa peça branca aí, ó? É um adaptador para que o meu botão que está aqui consiga acionar a chave. Lembrando, as chaves elas são tipo padrão, né? Você vai encontrar essa chave em todos os equipamentos aí dessa geração. Só que o projeto aqui me dizia que a chave tinha que ficar um pouco longe, e o meu botão que foi feito curto. Daí aqui tem uma mola, né? E aqui você tem uma peça, né, que liga o botão à chave. Em outros equipamentos você vai encontrar o botão preso diretamente à chave aqui, né? E não com esse adaptador aí, ó, tá vendo? É interessante, isso é bem interessante. Até escapou aí, ó, encaixou agora. Como a gente sabe que esse tipo de equipamento é bem artesanal praticamente, né? Vamos lá, então essa é a parte interna do Mixer NX 1900 Nashville. Curiosidades, né? Equipamentos com esse tipo de conservação, a gente acaba encontrando esse tipo de selo aí, ó. Selo, então aqui, ó, quem selou ele aqui, passou pelos testes, foi a tal de Sueli Evani ou alguma coisa assim. Se alguém conhece aí, sabe quem é, sabe que trabalhou aí na Nashville. E aqui a gente vê uma assinatura, uma rúbrica, e aqui a gente vê bem simples, né? E aqui a gente vê um número, eu pensei 10 de 96, não, isso aqui não é o ano. Não é o ano porque mês e ano, não, porque 96 isso aqui já não existia mais. Então, o que pode ser isso aqui? Pode ser o número de série. E aí eu venho aqui olhar os outros selos que tem aqui dentro. Tem um selo aqui do trafo, e aqui a gente tem dois selinhos, ó, né? Selinhos. E aqui a gente vê, ó, um código, uma assinatura, e aqui da própria Nashville, não sei se vai dar para ver aí, não sei se eu vou conseguir focar aqui, ó, bem certinho, NX 1900, e ali, ó, 01096. Quer dizer o que? É o número de série dele. O 1096 é o número de série. E aqui, ó, você vê aqui, ó, 14 de 86. Então aqui, na verdade, é 11 ou 24. Aqui, ó, isso provavelmente seja a data de fabricação. 24 do 11 de 86 e um OK. Não sei se está dando para ver aí. Acho que dá, né? 24 do 11 de 86, OK. Então essa é a data de fabricação dele.
Mais uma curiosidade. Curiosidade é pessoal, nessa época existia muita a concorrência, né? Acabava comprando os equipamentos para analisar, para ver o que se usava, como que se fazia, para fazer igual, né? E aqui o que a Nashville fazia, né? Micrologic, que é do mesmo grupo, fazia isso aqui, ó. O que acontece? Raspava o integrado e fazia a pintura no integrado. Então quer dizer que você não sabe qual é o integrado que está aqui. Você só vai saber se você comprar, né, no caso, ou se você tiver o manual de serviço do equipamento. Então se uma pessoa não tem o manual de serviço e quer fazer a manutenção, não vai saber que integrado que está aqui. Só se você tiver a informação, né? Ó, já aqui não tem, porque provavelmente o pré do fono é simples, não tem muito segredo. Já aqui pode ser um segredo de estado a composição aqui do circuito. Bom, então é isso. Hoje você conheceu um mixer fabricado nos anos 80, especificamente em 86, pela marca Nashville, nacional, né? A maior parte dos componentes nacional, modelo NX 1900. Se você tem alguma crítica com relação a tudo que eu falei, acrescentar algum detalhe, alguma experiência que você já teve com esse tipo de mixer, com esse mixer em específico, deixa aqui nos comentários, que é muito bom a gente conversar e agregar histórias, né, com relação aos equipamentos. O que seria dos equipamentos se não fossem as histórias de pessoas que utilizaram ele aí durante a sua vida? Então deixa aí um comentário, não esquece de dar o like, não esqueça de inscrever-se no canal, porque aqui a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos. É isso aí, agora vou montar ele de volta aqui.